Querida igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Nós vamos, irmãos, continuar o nosso estudo bíblico dentro do assunto da teologia bíblica, a progressividade da revelação do Evangelho na palavra do Senhor. Antes, eu vou pedir a vocês que nós fechemos nossos olhos, vamos fazer uma oração a Deus, pedir que o Senhor ilumine as nossas mentes e que possamos ter este estudo aplicado às nossas vidas. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Capacita-nos, ó Pai. Dá-nos inteligência. Faz-nos, Senhor, olhar para a Escritura e compreendermos o Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor Deus, pois somos pequenos, somos falhos. Nós precisamos do auxílio do Senhor. Ilumina as nossas mentes. Aplica a Tua palavra ao nosso coração. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, observem, tudo que nós tratamos aqui nas últimas escolas bíblicas, já é a 13ª que nós damos sobre o desenvolvimento progressivo da revelação de Deus. Como o Evangelho está explicitado de Gênesis a Apocalipse. O plano de Deus de forma macro, vista de cima. E eu peço que você coloque na sua Bíblia, anote isso. Como nós podemos resumir em uma expressão-chave o que temos tratado nessas últimas escolas bíblicas? Desenvolvimento progressivo da revelação. Fazer teologia bíblica não é fazer analogia rasa. Hoje nós vamos entrar aqui no período da monarquia. E quando nós falamos que Deus permitiu, que foi vontade de Deus, a existência de reis, a existência de dinastias, a existência de um governo fundado sobre a monarquia, nós queremos dizer que a monarquia era sombra do reinado de Cristo. Fazer teologia bíblica não nos autoriza a fazermos analogia rasa, sabe aquela comparação superficial? Hoje nós vamos tratar, por exemplo, da instauração da monarquia, e quando nós falamos de reis de Israel, ou de o grande rei de Israel, eu creio que quase todos vão falar de Davi. Mas nós não podemos fazer a mera comparação assim. Davi é tipo de Jesus. Porque Davi orou e Jesus orou. Davi foi para a guerra, Davi teve suas batalhas. Jesus venceu a grande batalha que é contra a morte. Fazer teologia bíblica não é simplesmente fazer essa comparação muito rasinha. Isso é pueril. Não é assim que você explica o plano divino, os atos salvadores de Deus, para você compreender isso dentro de todo um contexto geral. Quando nós falamos de Davi, nós não podemos deixar de falar de Davi como reinado. Reinado. Então, quando falamos de Davi, não é simplesmente a questão de Davi, aquele homem que venceu uma batalha. Davi, aquele homem que lá em 1 Samuel 30, vem os amalequitas e saqueiam Ziclag, aí Davi vai e chora com todos os seus homens de guerra, depois ele vai lá, retorna, consegue trazer todo mundo de volta, os despojos, os seus filhos, suas esposas, as pessoas que estavam ali, ele e dos seus valentes. Tá vendo, Davi aqui é tipo de Jesus. Nessa batalha em específica, isso aqui é só uma peça dentro de um todo. O que nós queremos dizer a respeito de Davi é reinado. Davi está espelhando um reinado messiânico, um reinado de Cristo. Vamos lá, irmãos. Nós não podemos entender o nosso Deus como aquele Deus que vem a reboque do povo. O Deus que sempre faz um remendo. Não é porque surgiu um rei no Egito que não conheceu mais José,
que aí veio a escravidão. Não é porque, por exemplo, o povo pediu um rei, que é o que nós vamos tratar aqui, o povo pediu um rei, Samuel e Deus falaram assim, olha, a gente não quer muito não, mas não rejeitaram você, Samuel, rejeitaram a mim. Aí Deus faz assim, não, deixa eu fazer a vontade do povo, já que o povo quer, vai Deus e permite. Aí depois você coloca lá assim, lá nos cativeiros do Reino do Norte e Reino do Sul, o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. Aí vai falar assim, porque o povo foi muito ruinzinho, né? Então assim, Deus permitiu o cativeiro. Aí depois você tem lá Esdras, Neemias, eles foram melhorzinhos, então Deus foi lá e resgatou o povo, colocou eles de volta na terra. Parece que o povo dá um passo e Deus dá o passo atrás para remendar. E teologia bíblica não é isso. Teologia bíblica é compreender que tudo aconteceu porque Deus decretou antes, porque era a vontade de Deus. Deus estava sombreando na vida deste povo, chamado seu povo, povo da sua aliança, algo que depois ele vai revelar no ápice, na pessoa e na obra de Cristo. Então é uma visão muito maior do que aquela comparação barata, do que fazer essa relação rasa. Nós precisamos compreender o que Deus intencionalmente, propositalmente queria falar conosco aqui, neste período, porque Ele permitiu estes atos, porque Deus permitiu este personagem, essa história, desta forma, mas entender que isso é uma peça dentro de um todo geral que é muito maior, que aponta para a pessoa e para a obra de Cristo. Vamos ler aqui um texto, o texto de 1 Samuel, capítulo 8, 1 Samuel, capítulo 8, versos de 1 a 7. Olha só o que aqui diz. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juiz sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos. Perverteram o direito. Então, os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos caminhos. Constituí-nos agora um rei sobre nós para que nos governe. Atenção a essa parte aqui. Como tem todas as nações. Um rei para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te disse, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Mas, irmão, você acabou de dizer que Deus não vem a reboque do povo. Vem aqui o povo pedindo um rei, e Deus, apesar de contrariado, Deus atende esse chamado, atende esse pedido. Quase que como um capricho do povo, Deus vai assim: que povo ruinzinho mesmo, então toma um rei aqui para vocês aprenderem. Não é assim. A expressão chave para nós entendermos aqui é: como o tem todas as nações. Vou provar esse ponto, essa posição para vocês aqui da seguinte forma. Antes, lá atrás, quando Deus escolhe o seu povo, escolhe a Abraão, e depois quando Jacó já está lá no final de sua vida, isso lá em Gênesis 49, e ele começa a abençoar os seus filhos, Jacó profetiza a respeito de um filho em específico. E ele vai dizer assim: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como o leão e como a leoa, quem o despertará? O cetro, só para lembrar, quem usa cetro? Rei. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão aos povos. Então, lá com Jacó em Gênesis, Deus já estava falando que ele suscitaria um rei no meio de Judá. E os irmãos de Judá se inclinariam diante dele. Mas eu acho que isso aqui ainda está um pouco vago. Lembra da revelação progressiva, desenvolvimento da revelação progressiva?
Começa como um borrão. Agora esse borrão já está cada vez mais claro, aqui em Deuteronômio 17, 14 e 15. Na verdade, 14 até 20. Sabe o que tem lá em Deuteronômio? Lá na lei, uma disposição sobre o rei de Israel. Então, não foi remendo. Observe os irmãos, Deuteronômio 17, eu vou ler só os 14 e 15. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres e nela habitares e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. E depois Deus vem e dá características de como será este rei. Então, seja lá com Jacó, um dos patriarcas, seja depois, vem o cativeiro, vem a libertação, vem Moisés, vem a lei, na lei o Senhor está falando, vai ter rei em Israel. Monarquia é vontade de Deus, não é remendo, não é curativo, band-aid, Deus atendendo o povo e depois dando um jeito para ajeitar essa vontade do povo com a vontade dele. Já era vontade de Deus ter monarquia em Israel. E Deus já tinha colocado isso claro, ipsis literis, né, como a gente fala no direito, literalmente, estava lá. Deus quer um rei no meio do seu povo. Mas tem uma situação. Um rei que seria aquele a quem o Senhor escolher. Porque este rei, esta monarquia, precisa revelar, precisa apresentar um modelo de aliança. E aqui está a diferença destes dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Quando Deus permite este rei e aparece, surge aquele promissor Saul, aquele sujeito que tem um modelo de salvador, altão, fortão, bonitão, um homem que parece um guerreiro, que vai vencer todo mundo. Israel olhou e falou assim, esse rei é legal, rei desse jeito a gente quer. Porque eles olhavam para as nações vizinhas, e viam cananeus e viam filisteus, você vê até na aparência física, filisteus eram grandes, então eles também querem um rei grande, eles querem um rei altão, fortão, mas eles não se preocuparam em ter um rei conforme o coração de Deus. Eles não se preocuparam em ter um rei que revelasse o modelo de aliança, o governo do Senhor. Eles queriam um rei como as nações vizinhas tinham um rei. Isto é, o modelo autocrático, tirânico, despótico das nações pagãs e cananeias daquela região, eles queriam um rei daquele jeito, porque Israel vem daquela gangorra lá do livro de Juízes, e inclusive aqui também com Samuel, porque já os filhos de Samuel não servem ao Senhor, então o que eles procuravam? Fazer a vontade de Deus ou ter estabilidade? Fazer a vontade de Deus, Deus está lá no céu, ou aqui, eles terem um rei que vai dar para eles assim, liderança militar. Um rei que, se os filisteus desafiarem a gente, o campeão deles, o campeão nosso, nós temos um rei para lutar por nós. Israel queria rei conforme os cananeus tinham um rei. Eles não queriam um rei que revelasse esse modelo de aliança, um rei que fosse preocupado em fazer a vontade do Senhor. Então, do jeito difícil, Deus quer ensinar ao seu povo quais são as características de um rei e quais não são as características de um rei. Deus, do jeito difícil, ele permite que Saul entre no trono, que Saul ascenda ao trono, esteja lá sentado, para que Deus mostre assim, vocês olharam a aparência, vocês queriam um rei conforme a vontade, o modelo de rei que está na cabeça de vocês vão aprender. Do jeito difícil, mas vocês vão aprender. Que é muito melhor ter um rei conforme a vontade de Deus do que este rei que é aprovado aos vossos olhos. Saul começa então esse reinado.
este reinado de Saul parece até que vai dar certo, mas na verdade logo em seguida dá errado. Porque Saul não é um rei preocupado em fazer a vontade do Senhor. Observe uma coisa aqui, irmãos. Saul, o exemplo é bem esdrúxulo, mas observe. Se Deus falasse assim, Saul, você quer vencer a guerra? Quero vencer a guerra. Então faz o seguinte, dá 3 pulinhos para a esquerda, uma voltinha para a direita, você vai ganhar essa guerra. Saul, não tenho dúvida, irmãos, Saul ia fazer isso na hora. Saul, ele quer vencer guerra e ter despojo. A preocupação de Saul é prosperar no seu sentido de orgulho, de vaidade, de prosperar por prosperar, a riqueza pela riqueza. Saul não está preocupado em fazer a vontade do Senhor especificamente. Saul quer vencer, apesar de fazer a vontade de Deus. Então, quando o Senhor vira e permite que Saul esteja lá no trono, reinando, e tem guerras, ele começa, até vencendo, porque no início ele depende de Samuel. Ele quer saber qual é a vontade de Deus, mas porque ele quer vencer. Samuel dá as diretrizes, ele começa vencendo. Só que aí a vaidade dele infla. Saul é rei, mas ele vai lá e age como sacerdote. O Senhor vira e fala assim, porque ele vai e faz o sacrifício que não era autorizado como rei a fazer. Ele vai lá e toma o lugar do sacerdote, que no caso era Samuel, e ele faz. Você vê que a vaidade dele está inflando. Ele quer vencer. Depois vem a guerra contra os amalequitas. Ele vence a guerra contra os amalequitas. Mas aí o Senhor vira e fala assim, mas é para matar todo mundo, até os animais. Eu não quero nada dos amalequitas. Chega Samuel no arraial e fala assim, o que está acontecendo? Que balido é esse que eu ouço do rebanho do gado? Samuel sabia. Quando Saul, ele pega os despojos da guerra para ele, sendo que o Senhor mandou destruir tudo, não é que ele está preocupado em alimentar o povo. Ele não está preocupado em fazer a vontade do Senhor. Ele não entendeu o plano muito maior que está ali por trás. Ele não entendeu que o governo, o reinado, a monarquia, tem que revelar a aliança de Deus com o seu povo. Ele quer o tesouro, ele quer a gordura do rebanho, ele quer riqueza, ele quer a ostentação, ele quer pegar para ele e deixar o reinado dele grandão. Pouco importa a vontade de Deus. E então acontece em Israel uma situação muito peculiar. Porque apesar de termos o rei Saul no papel passado, sabe? O Senhor vai e rejeita este reinado. E o Senhor fala para Samuel assim, lá no final de 1 Samuel 16, o Senhor fala assim, através de Samuel, passou o reinado dele, acabou o reinado de Saul, eu não tenho mais ele como rei. E então, Deus promove para si, Deus prepara para si um outro rei, um rei ungido, um rei conforme o coração dele. Israel, o como não fazer, está aqui. O como não ser rei, está aqui em Saul. Agora Deus vira para Samuel e fala assim, agora eu vou ensinar como ser rei conforme a minha aliança. Primeiro Deus a duras penas mostra o errado, e agora Deus mostra o que é certo. Deus prepara um homem conforme o seu coração, um homem que vai fazer a vontade dele, um homem que vai revelar, que vai apresentar o reinado de Cristo. Leia aqui comigo, irmãos, 1 Samuel, estou falando igual nas cartas, né? Mas é primeiro livro, né? Primeiro livro de Samuel 16, 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu,
a Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Existe um rei em Israel que só quer ganhar guerras, mas a partir de agora vai existir um rei em Israel que sabe que a batalha é do Senhor. Existe um rei que está lá sentado no trono, mas existe um rei que tem o Espírito do Senhor sobre a vida dele. Observem as expressões que Davi usa em 1 Samuel 17, de 45 a 47. Davi, porém, disse ao filisteu, a Golias: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Este é o rei que o Senhor tinha preparado, este é o rei ungido, este é o rei que vai falar assim: eu vou vencer a guerra para glorificar o nome do Senhor, eu vou vencer a guerra para o nome do Senhor ser glorificado. E então Davi, ele expressa exatamente este sentimento, que é aquele que se coloca no lugar de muitos, e por intermédio dele, Deus opera salvação para o seu povo. Quando que Saul tinha feito uma posição dessa? Saul nunca tinha feito isso. Saul queria vencer por vencer, ele queria riqueza para colocar no bolso. Davi, ele não quer saber o que vai acontecer com a vida dele, a não ser que seja pela vontade de Deus. Se Deus quer, eu quero, porque o meu coração é um coração conforme a vontade do Senhor. E se o Senhor quiser, você, filisteu, você vai cair hoje e o nome do Senhor vai ser glorificado. O povo de Israel vai glorificar e eu vou pisar a sua cabeça. Que diferença! Um homem que entende que o reinado não era simplesmente algo humano, que ele reinaria 20, 30 anos. Ele entende que a missão dele é apontar para algo muito maior, uma aliança muito maior. Deus tem algo muito mais especial a promover no meio daquele povo. O que era, Davi tem então uma aliança com Deus. Isso fica claro. Isso fica claro. Saul passa, Saul morre, lá em 1 Samuel 30, ele morre lá no Monte Gilboa, numa batalha. E então, apesar de algumas dificuldades nessa transição, Davi assume, ele é proclamado rei de Israel. E ao ser proclamado rei de Israel, você vê as primeiras atitudes dessa reforma espiritual que Davi logo promove no início de seu reinado. Porque Davi entra no trono e ele promove campanhas militares exitosas, mas essas campanhas militares não era para engrandecer a Davi. A primeira grande batalha que Davi vence é conquistar Jerusalém. Olha que coisa significativa. Saul foi rei durante tantos anos e ele não conquistou Jerusalém. Ele não trouxe a arca da aliança para Jerusalém. E o primeiro ato de Davi é: ajunta o exército, porque Jerusalém é do Senhor. Sião é do Senhor. Ele vai e vence os jebuseus, coloca Jerusalém como capital, e após ele estabelecer o reinado em Jerusalém, ele traz a arca da aliança para Jerusalém. Davi é intencional conforme Deus é intencional com o seu povo. Davi, ele faz para mostrar: Cristo vai vir. E assim como Deus havia falado lá atrás com Abraão, dizendo assim: Abraão,
Vós sereis meu povo e eu serei o vosso Deus. Deus agora vai usar a seguinte expressão com Davi: Davi, você é meu filho. E quem for filho de Davi é filho de Deus. Nossa mente já começa a fazer aquele link. Quem é o filho de Deus? O rei da tribo de Judá, que vai vir vencer os inimigos, nos dar posse da Jerusalém celestial e nos dar paz sobre a terra? Cristo. Davi aponta para Cristo. Não nessa comparação basiquinha, sabe? Davi orou, Jesus orou. Não, Davi é intencional em todos os seus atos do reinado para apontar para Cristo. A conquista de Jerusalém, a defesa das fronteiras, trazer a arca da aliança, estabelecer com Deus um lugar onde será a adoração, onde o povo vai ter paz, onde Deus vai ter habitação. Então, é muito importante para nós entendermos essa relação aliancística, resede, né, no hebraico, essa relação de amor aliancístico de Deus com Davi, está muito clara lá no Salmo 89. Vamos ler juntos? Vamos abrir a nossa Bíblia? No Salmo 89. É um salmo um pouquinho grande. Então, eu já separei aqui para os irmãos alguns trechos, né, alguns versos que vão ficar muito claro para nós o que Deus está falando aqui com Davi. Verso 1 ao verso 4. O grande amor do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Direi que o teu amor permanece para sempre e que estabeleceste a tua fidelidade nos céus. Olha o verso 3. Disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua descendência para sempre, edificarei o seu trono de geração em geração. Vamos agora aqui no verso 24. O meu amor fiel estará com ele, com Davi, e meu nome será exaltado o seu poder. Agora, verso 30, do 30 ao 34, esse último trechinho aqui. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus estatutos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, punirei a sua transgressão com vara e a sua iniquidade com açoites. Contudo, não retirarei totalmente dele o meu amor, jamais faltarei à minha fidelidade, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Olha a aliança que o Senhor fez com Davi, uma aliança de amor, uma aliança que Deus escolheu este homem para colocar nele os seus sentimentos, para colocar nele a sua aliança, para através dele revelar os seus atos salvadores, para através dele Deus demonstrar Cristo e seu reinado. Isso é tão forte, irmãos. Pode colocar aquela parte do slide que nós estamos falando do princípio condicional e incondicional, porque é o finalzinho ali, do 30, 31, 32, do Salmo 89, nós vemos aqui, se os teus filhos errarem, falharem, se os teus filhos, então os punirei, os castigarei e trarei vara sobre vocês. Mas não quebrarei totalmente, porque eu tenho aliança. Aqui nós temos o princípio condicional e incondicional. Deus está mostrando muito claro para Israel assim, não é porque Israel é escolhido, e não é porque eu escolhi o trono de Davi e a geração e os seus descendentes, que eles vão poder fazer qualquer coisa. Porque, e isso inclusive acontece na história de Israel.
Inclusive, isso é aplicado para nós, tá, irmãos? Se pecarmos, ainda que como escolhidos e eleitos de Deus, nós teremos o quê? Castigo, haverá juízo, o pecado vai ter consequências. E olha a consequência grave, inclusive, que veio para Israel. Eles perderam aquela terra, e Jerusalém chegou a ficar destruída no cativeiro babilônico. Foi algo terrível que eles passaram, por quê? Porque apesar de filhos, apesar de escolhidos, eles pecaram. Então Deus está falando dessa condição. Se errar, vai ter castigo. Contudo, qual é a parte incondicional desta aliança? A parte que não vai mudar nunca, a cláusula pétrea da aliança, é que Deus sempre permanecerá, apesar de um povo infiel, Deus sempre permanecerá com um remanescente fiel, porque Deus é fiel, e essa aliança não seria quebrada. Esse eixo, esse núcleo duro da aliança nunca passaria. Deus suscitaria do trono de Davi, da descendência de Davi, o Cristo. Mas se nesse meio tempo o povo pecasse, teria consequência do pecado. Isso fica claro para nós como escolhidos. Ah, quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre? Então peca para você ver. Peca para você ver o que acontece com você. Vai ter consequência do pecado. Vai ter cativeiro, vai ter choro, vai ter lamento. O cativeiro babilônico, irmãos, quando Nabucodonosor cerca o reinado de Judá, foi algo tão terrível que eles tiveram que comer dentro de Israel os seus próprios parentes. Canibalismo mesmo, comeram os mortos. A cidade cheia de lixo, a cidade naquela podridão, até que eles não aguentam aquele cerco, e Nabucodonosor leva eunucos, os filhos de Judá, para morar em Babilônia, e Jerusalém destruída. Vai pecar para você ver? Você é escolhido, nós temos uma responsabilidade grande, e muitas vezes sobre nós escolhidos, se nós nos desviarmos dos estatutos da aliança, nós teremos consequências graves. Mas a aliança de Deus, na sua parte incondicional, permanece. Não pela nossa fidelidade, porque Deus é fiel. Deus é fiel. E nós vemos que isso acontece com os descendentes de Davi. E importante também, por fim, nós falarmos que, nessa aliança que Deus faz com Davi, todas as promessas de Deus, nas alianças anteriores, na aliança que Deus faz lá atrás com Moisés, na aliança que Deus faz com Abraão, todas essas se resumem e são de forma completa colocadas em Davi, porque em Davi fica claro, é daqui que sai o Cristo, é deste reinado que vem o monarca salvador do seu povo. Por fim, irmãos, já encerrando, nós temos então a figura de Salomão. E por que Deus preparou essa figura de Salomão? Isso é importante. Porque Salomão é aquele que, imagina assim, uma coisa quase toda completa, aquele quebra-cabeça que você olha assim, está quase pronto, mas tem 4 pecinhas aqui que eu vou pegar e terminar aqui, e finalizar. O reinado de Salomão é este retoque final no reinado de Davi. Quando você soma Davi e Salomão, você tem aquele reinado perfeito. Você tem aquele reinado completo. Não falta nada nessa peça. E como filho de Davi, Salomão então é filho de Deus. E Salomão, nós podemos resumir o seu reinado, essa peça final do quebra-cabeça do reinado de Davi, que é Salomão, em 2 palavras, está ali para vocês verem, sabedoria e templo. Então, dentro da teologia bíblica, dentro da teologia da aliança, quando você vê o nome Salomão, nós temos que lembrar dessas 2 palavras, sabedoria e templo. Essa é a importância de Salomão. Ele é uma figura muito complexa, porque nós temos vários capítulos ali que vão tratar de Salomão, até o capítulo 8 de 1 Reis, nós vemos os atos notáveis de Salomão e essa
essa peça final com sabedoria e a construção do templo e a glória do templo, a oração dedicatória de Salomão, que é muito significativa. Ele tem algumas falhas? Tem, mas essas falhas elas só são narradas, elas não são comentadas, até porque um reinado absolutamente completo e perfeito, apenas um vai ter esse tipo de reinado. Você vê que nem Davi, o mais notável rei, teve esse reinado absolutamente completo e perfeito. Ainda teve as suas falhas e ainda teve que ser completado por Salomão. Mas em Salomão, quando você fala assim, Salomão pediu a Deus sabedoria, vamos colocar assim, um elemento meio que interno dele. Salomão, ele pede a Deus sabedoria, irmãos, isso é muito claro para revelar mais uma vez esta missão de Davi e de seus descendentes de revelarem a monarquia perfeita de Deus, aquela monarquia que vai revelar Cristo. Porque quando Salomão pede sabedoria, ele está falando assim, Senhor, não é que eu quero simplesmente ser justo, eu não quero chegar diante de uma decisão que eu tenho que dar diante do povo e ser justo. Eu não quero que o povo olhe para mim e fale assim, nosso rei é inteligentão. O mundo inteiro fala que o nosso rei é o homem mais inteligente do mundo. É mais do que isso. É também para que Deus revelasse a sua glória no meio das nações. Mas é principalmente porque a preocupação de Salomão é, eu preciso fazer um reinado que seja conforme a vontade de Deus. Eu preciso que o meu reinado revele a aliança que Deus fez com meu pai e que continuou. É real. O que Deus falou com meu pai, o que Deus falou com Davi, é real. Continuou, permaneceu. E eu sou um rei que faz a vontade de Deus. Eu sou um rei que transmite a aliança de Deus, que mostra para os demais povos que eu não sou o rei como eles são, lá os cananeus, os jebuseus, os filisteus. Eu sou um rei que reflete a vontade do Deus eterno. Essa era a vontade de Salomão, por isso ele pede sabedoria. Não era para prosperar, não era para ser justo simplesmente. Ele pede para que a vontade de Deus fique clara no seu reinado. E o templo, este retoque final, né, pode até colocar aqui a imagem do templo que eu separei para os irmãos. O templo, irmãos, por fim, nós temos a sabedoria como algo muito interno, né, da relação de Salomão com Deus. Já o templo vai ser essa evidência, esse elemento externo. E a glória que Deus permite entrar no templo no dia da sua consagração, no dia da sua dedicação, Deus mostra através do templo que Ele habita no meio de Israel. Se o rei de Israel é um rei que lá dentro, intrinsecamente, é um rei que faz a vontade de Deus, o templo era essa expressão externa, de fato. A glória do Deus de Israel está no meio do povo de Israel. Salomão, sabedoria e templo. Davi e Salomão juntos revelam a monarquia é sombra do reinado de Cristo no meio do seu povo. Amém? Vamos agradecer e orar ao Senhor para encerrar esse período. Senhor Deus, somos gratos a Ti pelo ensino do Senhor aplicado aos nossos corações, e pedimos, Senhor Deus, que neste dia do Senhor, neste domingo, continuemos a adorar ao Teu nome conforme o Senhor é digno de ser adorado. Ajuda-nos, ó Deus, agora nessa Assembleia Geral, para que façamos também neste lugar a Tua vontade, e que o governo do Senhor seja revelado no meio do Teu povo. É a nossa oração, fica conosco, leva-nos em paz aos demais afazeres, oramos em nome de Jesus. Amém.